Meus queridos! Como é que vocês estão? Sentiram saudades aqui do Will? Chegamos aí com algumas novidades depois de um longo tempo. No decorrer da semana eu vou explicando, eu vou voltando. No mais, vamos diretamente ao ponto que vocês estavam esperando aqui, certo? Olha só o que a gente tem. Temos o senhor Sérgio Moro, o Rato Moro, meio arrependido, né, meus amigos? Olha só o que vocês estão vendo aqui. Olha pra tua tela aqui rapidinho. Eu e Bolsonaro temos um adversário em comum. Olha que interessante, em que pese, meus queridos amigos, eu ainda acho que o Sérgio Moro vai acabar, de uma forma ou de outra, defendendo o Lula, por mais que ele acabe dizendo assim, não, porque, veja bem, eu e Bolsonaro temos coisas em comum, etc e tal. Olha só, jamais estarei ao lado do PT, disse o Sérgio Moro, Rato Moro. Eu e Bolsonaro temos um adversário comum nessas eleições e me preocupa a volta do PT. Olha só, se ele realmente estivesse preocupado com a volta do PT, ele não estaria fazendo um monte de coisas que ele fez, ele não teria feito um monte de porcaria que ele fez. Preocupa a volta do PT e do Lula, com todos aqueles escândalos de corrupção desvendados e desmantelados pela Lava Jato. A Petrobras conseguiu recuperar neste ano, graças à Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? Dinheiro esse daí, meus amigos, que o PT diz que não foi roubado, né? Que foi dito muito por aí, por parte dos petistas, de que não aconteceu, certo? Nós sabemos muito bem. Foi dito também o seguinte: é grave o que aconteceu envolvendo o Podemos e o Álvaro Dias e tudo mais. É grave o que aconteceu, traiu a confiança do presidente, denunciou interferências da PF, negativo, né? Foi lá e pariu um rato. Denunciou interferências da PF e vazou conversas privadas de quem você foi padrinho de casamento, afirmou o Paulo Martins, que vocês já devem conhecer de outras vezes. E para quem não sabe, o Rato Moro, ele foi padrinho de casamento da Carlinha, né, a Zambelli. Em resposta, Sérgio Moro preferiu comentar seu trabalho à frente da Lava Jato. Ele sempre se coloca desse jeito como uma muleta. E para quem não sabe, né, meus amigos, o que eu já repeti várias vezes é o seguinte: o que o Sérgio Moro fez, meus queridos, durante a Lava Jato foi o mínimo, foi a obrigação dele, certo? E ele fechou muito os olhos para muita coisa, tá, meus queridos? Olha que interessante esse outro ponto aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui na tua tela. É o seguinte, ó. Veja bem. Candidatos a governador da terceira via lideram disputas em 6 estados. Será que é isso daí mesmo, cara? Olha que interessante. Chamar ACM Neto de terceira via é complicado, né? Romeu Zema, até onde eu sei, ele está concorrendo à reeleição, ok? Helder Barbalho, figurinha conhecida do Pará. Bom, chamar esse senhor de terceira via chega a ser um insulto, ok? E lá no meu estado natal, Dudu Milk, Eduardo Leite, muito provavelmente, até infelizmente para os meus conterrâneos aí, vai ser uma bela de uma tristeza, né, meus queridos? Falando aqui, só me dê um instantinho que eu estou meio perdido nos botões. Meus queridos, olha para a tua tela de novo aqui, ó. Estratégia lulista. Sim, existe uma estratégia, meus amigos. Estratégia lulista para tentar encerrar as eleições durante o primeiro turno. Olha que grande plano que está acontecendo. A coordenação de campanha do Lula acredita que na reta final da campanha conseguirá convencer eleitores indecisos ou aqueles que estariam aptos a votar em Bolsonaro e liquidar a fatura logo no primeiro turno. Eles querem muito isso daí, mas o presidente Bolsonaro até andou dando um recado hoje aí, andou falando algumas coisas de eventuais problemas e tudo mais, porém eles estão acreditando muito nas pesquisas e querem fazer as pessoas acreditarem nelas também. Outra tática petista, e isso não é uma zoeira, vou botar aqui na tela para tu ver, dá uma olhadinha aí, ó. Outra tática petista é incentivar o voto útil e esvaziar as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Olha só, o pessoal aí eles já não têm muita adesão e eles ainda querem esvaziar os votantes nesses dois, né? Por exemplo, a Simone, muito provavelmente os familiares dela, né, vão aí acabar votando no Lula. E o Ciro Gomes, enfim, o Ciro Gomes é aquele pândego que vocês já conhecem há muito tempo. Um dos coordenadores da campanha presidencial, o ex-governador Wellington Dias, afirmou
a este site que a aposta petista estará na capacidade de mobilização de formadores de opinião e artistas e servidores públicos e cientistas e não sei o que. Sim, eles ainda estão neste tipo de estratégia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Temos cerca de 7 pontos percentuais entre aqueles que têm o Lula como primeira opção para votar e hoje estão como indecisos ou pensam em anular ou votar em branco, ou 12 pontos percentuais se somados àqueles que pensam em votar em outra candidatura. Meus amigos, loucura completa, insanidade. Falando em insanidade e tudo mais, só me dê um instantinho aqui que eu estou num computador diferente. Algumas pessoas muito provavelmente estão reconhecendo aqui o novo cenário. Olha para a tua tela aqui. Joe Biden diz que os Estados Unidos defenderiam Taiwan diante de uma invasão chinesa. Olha só. Que interessante esse detalhe, meus amigos. Os Estados Unidos foram muito criticados, certo? Com a confusão envolvendo Moscou e Kiev, né? A Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos foram extremamente criticados, inclusive a União Europeia como um todo. Todos aqui sabem, neste canal, sabem a minha opinião. Eu deixei muito claro que o presidente Bolsonaro ele fez o correto ao se manter neutro pela paz, ok? Para caso tu não saiba, o presidente Bolsonaro nunca esteve favorável ao Vladimir da Rússia, certo? Nunca esteve. Ah, não, Will, mas ele fez elogios. Irmão, presta atenção. O presidente, ele foi lá fazer negócio. Imagina que tu vai comprar alguma coisa num mercadinho qualquer e tu chega lá e insulta o dono do mercado. Ele vai te correr lá a vassourada, na melhor das hipóteses. E aí, como é que o presidente Bolsonaro seria irresponsável e falar alguma coisa contra o cara que está vendendo fertilizante? E ele, como o Bolsonaro falou uns dias atrás, aí, acho que foi há menos de uma semana, que o presidente disse assim, eu precisava garantir, olha só a responsabilidade desse homem, precisava garantir a alimentação de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, como é que eu vou falar mal do cara? Como é que eu vou criticar? Até porque o apoio ou não do Brasil a uma causa, ela não vai ser determinante de nada, certo? Então o presidente foi lá e disse assim, não, vamos fazer assim, somos pela paz e a gente não se envolve, nós somos neutros. Mas, Will, o que isso daí tem a ver com a questão aí dos States? Bom, começou uma movimentação por parte da China, certo? Que vocês devem ter visto, sobre uma possível retomada da ilha de Taiwan, ok? Então, olha só. O Jean Bidé afirmou que seu país defenderia Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Falou isso ontem, meus amigos. Sim, se de fato houver um ataque sem precedentes, pois uma lei, e antes que você diga que isso é uma ação arbitrária, vamos falar assim, uma ação arbitrária dos States, o imperialismo americano, antes que você fale esse tipo de coisa, olha aqui, ó. Segundo uma lei aprovada pelo Congresso, portanto, o povo americano subscreve isso daí, os Estados Unidos são obrigados a vender a Taiwan equipamentos militares para garantir sua autodefesa frente às forças armadas de Pequim. Washington, no entanto, tem mantido uma posição de ambiguidade estratégica sobre uma possível intervenção militar. Na questão da Ucrânia, Jean Bidé disse que acreditar que os ucranianos não estão perdendo o conflito e estão conseguindo vencer algumas regiões. Bom, como eu deixei muito claro, sou totalmente a favor da paz, né, meus amigos? Eu já esclareci isso tudo aqui neste canal várias vezes, inclusive no dia que aconteceu o conflito. Você pode voltar, acho que eu tenho um dossiê de pelo menos uns 40 minutos explicando tudo com um pouquinho de paciência e tranquilidade. Você encontra e é um conteúdo de muita qualidade. Olha só aqui, ó. Irã não descarta negociações sobre acordo nuclear em Nova York. Pessoal, o que isso tem a ver? Onde isso influencia no Brasil? Meus amigos, o nosso país hoje, ele está numa posição estratégica de poder fazer frente a essa gente, vocês estão entendendo? Assim, antigamente, há alguns anos, quando tinha um cachaceiro na presidência da República, o Brasil era falado assim como sendo um anão diplomático, vocês estão entendendo? Então, hoje, o Brasil consegue bater de frente, não em questão de conflito, mas dizendo assim, somos uma nação grande, somos uma nação gigantesca em poder financeiro também. Não somos países muito ricos e tal, como o G7, por exemplo, mas somos uma
potência financeira sim. E nós não vamos nos abaixar a ninguém, tá certo? E aí, em comparação com o Irã é um país muito menor que o Brasil, mas eles têm armamento nuclear, vocês estão entendendo? E aí, o lance todo é que já se temeu muito o Irã, ok? Hoje não se teme mais tanto. E aí, justamente por não ter esse temor, o que rola? Rola que eles têm que dar alguns passos atrás. O Irã nunca saiu da mesa de negociação e considera negociações como uma maneira adequada, lógica e razoável de resolver disputas. O Irã naturalmente aproveita todas as oportunidades para expressar suas opiniões sobre questões de interesse mútuo e internacional. Segundo a Reuters, o governo lá do Vladimir, da Rússia, disse nesta segunda-feira que ainda há muitos pontos não resolvidos nas negociações, lembrando que o Donaldão, esse presidente americano, o antecessor ao Jean Biden, ok, havia feito novas sanções ao Irã, ok? Então, meus amigos, eu fico me despedindo aqui. Prometo a vocês que volta amanhã. Voltamos aí com novidades, belas novidades em breve. Peço o seu like, seu compartilhamento, tá certo? Se puder deixar um comentário para ajudar no engajamento, estamos aí. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Até amanhã, valeu, falou. Tchau, tchau.